É Páscoa, celebração da alegria cristã, o grande dom pascal recebido do ressuscitado como dom para toda a humanidade. E todo o universo se escuta ao mesmo aleluia, a uma só voz. E também alegremo-nos, exultemos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Mas de imediato surge também a pergunta: como celebrar a alegria, a paz, num mundo de tantas guerras e violência que continua? O que é mesmo Páscoa? Na esteira do povo de Deus, a caminho no Antigo Testamento, podemos dizer que Páscoa é passagem, é travessia na fé da escravidão para a libertação. Liturgicamente vivenciamos este caminho durante a Quaresma, que culmina com a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida. O Evangelho de hoje, João 21:9, vem nos alertar que a Páscoa, mais que um acontecimento acabado, uma vitória conquistada, é uma experiência a ser vivenciada num processo de fé. A narrativa começa descrevendo a aurora de um novo dia, desejoso de romper a escuridão, mas ainda cheio de contrastes, contradições, desconcertos e surpresas. E com muitas perguntas e dúvidas. Ele não está mais aqui. Quem o levou? Onde o colocaram? Dizem que está vivo, mas a ele mesmo ninguém viu. Diante de um excesso de vida e de amor, se sobrepõe um excesso de perguntas. Os 4 evangelhos procuram interpretar como boa notícia a vitória definitiva da vida sobre a morte, consumada na cruz por Jesus de Nazaré. E fazem isso segundo sua visão teológica, dentro da realidade e conforme as dúvidas de cada comunidade. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo no qual ninguém ainda havia sido sepultado. Se encontramos em João 19:41. Assim faz ponte com o prólogo, que lembra o princípio da criação. Com essa mesma metáfora do jardim, entramos no cenário pascal. Anuncia dessa maneira o princípio de uma nova criação. Não como um fato, mas como um processo de ressurreição para uma vida nova, que já inicia com um germe em toda a criação, em toda a humanidade, no coração de cada pessoa e comunidade. Aqui podemos falar do já e ainda não do reino, que nada mais é que vida nova ressuscitada para todos. Páscoa, por um lado, é o já manifestado com a ressurreição de Jesus Cristo. Por outro lado, temos um ainda não, lembrando que a Páscoa, como experiência de ressurreição, vai acontecendo pouco a pouco nas opções e no cuidado com a vida. Por isso, nas narrativas pascais, aparecem muito mais sinais do que precisam ser interpretados, feridas que precisam ser curadas. Essa é a verdadeira realidade pascal que vivemos também hoje. Por isso, é preciso ter a coragem de Maria Madalena para atravessar as noites da escuridão, em busca da luz de um novo olhar pascal. No Evangelho proposto para a liturgia de hoje, encontramos 3 personagens humanas: Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo amado. A cena não tem como protagonista nem a Deus, nem a Cristo, nem sequer temos aqui uma voz de um anjo ou sua presença. Parece um evangelho inacabado, como de fato é. O relato de João centra-se simplesmente nos olhares e nas diferentes atitudes das 3 personagens. Maria Madalena é a personagem principal, a protagonista, não apenas desta, mas de todas as narrativas pascais. Pedro e o discípulo amado tornam-se assim na cena apenas atores coadjuvantes. Maria Madalena abre a cena. No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ao ver que a pedra tinha sido retirada da entrada do túmulo, Maria Madalena supõe que alguém tinha tirado o corpo de Jesus. A ressurreição não estava ainda no seu horizonte de compreensão. E mesmo com a experiência do vazio e do ainda não encontro, Maria Madalena não fica inerte, nem paralisada. Corre para contar aos discípulos, fechados em casa por medo dos judeus, que o sepulcro está vazio. Dos discípulos, apenas 2 saem de seu esconderijo: Simão Pedro, o líder das comunidades apostólicas, e o discípulo amado, o líder das comunidades joaninas. Os 2 saíram da casa, na qual encontravam-se refugiados por medo dos judeus, e correram ao túmulo com Maria Madalena. O detalhe da narrativa, informando que os 2 correram juntos, mas o discípulo amado chegou antes, mas esperou que Pedro chegasse também, revela uma intencionalidade joanina. Essa tensão está presente ao longo do Evangelho joanino, onde sempre há uma relação de maior proximidade do discípulo amado com Jesus e coloca Pedro numa certa dependência da mediação dele. Adentrando ainda mais na cena, encontramos 2 olhares. Pedro, o primeiro a entrar, observa detalhadamente as faixas de linho no chão e o sudário enrolado em lugar à parte. Algo que lhe parece estranho, mas não tira nenhuma conclusão. Apenas entra no túmulo vazio para ver, observar, constatar. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. O discípulo amado vê os mesmos sinais que Pedro, mas conclui com um olhar de fé, apesar de não compreender com a razão que Jesus ressuscitou, ele viu e acreditou. E sem concluir a cena, é interrompida por uma nota explicativa tipicamente joanina. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. A história está inacabada para possibilitar que cada uma e cada um continue sua narrativa. Com quem me identifico? Com Pedro, que, avisado por Maria Madalena, corre, entra no túmulo vazio, vê, observa, constata e sai. Com o discípulo amado, que entra no túmulo vazio, vê as mesmas coisas que Pedro, mas seu olhar não é apenas de investigação, e sim de contemplação. Por isso vê e acredita, assume a atitude de não apenas entrar no sepulcro vazio, mas de acolher e deixar-se acolher pelo mistério pascal. Para quem ousa se identificar com Maria Madalena, não volta para casa, como os discípulos, versículo 10, registram, mas permanece com ela e com tantas Madalenas de hoje, mesmo chorando, na entrada do túmulo. Maria, porém, diz o texto, ficou à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Como protagonista das narrativas pascais, reconhecida apóstola dos apóstolos, Maria Madalena torna-se a figura de transição para a próxima cena. João 20, 11 a 18. Nós mulheres, nesse tempo de tanta violência e tantas mortes, sobretudo de mulheres e crianças, não poderíamos deixar de nos identificar com a permanência insistente e persistente desta mulher,
junto ao túmulo de Jesus. Ainda que não o tenhamos encontrado, corremos com esperança, porque a vida venceu a morte. E temos a certeza na fé de que nossa vida está escondida com Cristo em Deus, como diz Paulo na segunda leitura de hoje. Somos filhas e filhos da ressurreição. Com Maria Madalena, as Madalenas de hoje, atravessemos as noites da escuridão e da morte na busca da luz da ressurreição. Supliquemos olhos pascais capazes de ver mais longe a vida para além da morte. Na força do ressuscitado, desejamos assim uma abençoada e alegre festa da Páscoa.